E aí, gente, professor Robinson aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente testa requisições utilizando a ferramenta Postman. Tá, mas primeiro, o que seriam requisições? Requisições é o que a gente utiliza para conectar o cliente com o servidor. Então vamos lá no IntelliJ antes. E essa API que eu estou utilizando é a API REST, chamada Eduque API. Tá? A classe que a gente vai testar está aqui em src, main, java, e aqui em resource pode estar controller também. Você expande o resource do controller, e aqui a gente vai testar a classe user resource. E antes da gente voltar lá para o Postman, a gente tem que inicializar a API. Quando ela inicializa, a gente vai para lá. Antes de criar as requisições, a gente tem que criar uma nova coleção. Vou botar aqui o nome da API que eu utilizo. Eduque API. E a autenticação que ela utiliza é o Builder Token. Ctrl S para salvar. Bom, então vamos criar a primeira requisição aqui, que é criar o usuário. Para isso a gente vem na coleção, botão direito, Add Request. E coloco aqui o nome da requisição, que é do tipo Post. Como que eu sei que ela é do tipo Post? Quando a gente vem aqui na ferramenta Swag e User Resource, e Post, é exatamente registrar um novo usuário. Então, por isso que é Post. E o link é http://localhost, já que a API está rodando com o servidor local, com H2, e a porta que a aplicação está rodando, que é 8080. Depois disso, a gente tem que ir na documentação lá, dar uma olhada o que a gente coloca depois de 8080. Como é para criar um usuário? É esse link aqui. Então a gente completa lá. Fora o link, o que mais que a gente precisa para testar a requisição? Vamos expandir aqui Post. E a gente precisa do corpo. Do corpo que contém e-mail, nome e senha do usuário. Então a gente vem aqui em Body, Raw e JSON. E aqui a gente cola o modelo. Aí a gente edita de acordo com o usuário que a gente quer colocar. Vou colocar aqui josé@email.com. Nome José. E senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 1 a 8. Ctrl S para salvar ou clica aqui no Save. E aí a gente clica em Send para criar um usuário. Ele vai criar um usuário com esse ID aqui, no caso ID 3, né? E ao mesmo tempo retorna o status code 201. Vamos dar uma olhada na tabelinha que eu fiz aqui para ver o que seria esse 201. Bom, 201 created. A requisição foi bem sucedida e criou um usuário. Então, tudo certo até agora. Agora a gente vai autenticar esse usuário que a gente criou. Então, o serviço de preguiçoso aqui, a gente só duplica esse, altera o nome, autenticar o usuário. E no corpo, para autenticar o usuário, vamos dar uma olhada lá no Swagger. Para autenticar um usuário em Login Resource, a gente precisa do corpo, só que sem o nome do usuário, só com e-mail e a senha. Então aqui eu vou deixar só o e-mail e a senha. E alterar o link também, né? Que o link da requisição não é esse. Depois do 8080, é esse aqui. E clico em enviar. E aí, ao autenticar, ele gerou um token. O que significa esse token? Bom, basicamente o token, ele diz que tem um usuário cadastrado e ele está codificado aqui. Então, quando a gente for utilizar esse token, automaticamente ele vai apontar para esse usuário aqui que a gente criou. Então, esse token é diretamente ligado a esse usuário. Tá?
Bom, depois do usuário criado e autenticado, a gente pode buscar ele no banco de dados, né? Então a gente cria uma nova request do tipo get. Add request, busca o usuário do tipo get. Link é HTTP. Depois do 8080, vamos ver qual que é desse get aqui. Get usuário, né? Vamos lá no swag. Get use. Então esse aqui, depois do 8080. Aí o que mais que a gente precisa para buscar um usuário? Precisa só do token, só da autorização. Então, esse usuário aqui devidamente autenticado de novo, tá? Garantir o token, que vai na authorization e coloca aqui o builder token, o token que está associado àquele usuário. E clica em enviar. Aí aqui ele vai retornar o usuário que está cadastrado juntamente com esse status code 200 OK, que significa que o usuário foi retornado corretamente. Então, depois de buscar o usuário, a gente vai atualizar o usuário. E atualizar o usuário é um put. Vamos ver qual é o link dele. Viewer source. Tem o put, o link dele é esse aqui. Isso depois do 8080. É o que mais que a gente precisa para atualizar um usuário. Vamos dar uma olhada lá. Input. Precisa do token vinculado ao primeiro usuário e um corpo. Vamos primeiro pegar o token que a gente autenticou. Pegar o token, colocar aqui em authorization, builder token, colar aqui. E corpo, né? Que são as novas informações do usuário anterior. Body, raw, JSON. Copiar do primeiro usuário que é mais fácil. Que a gente só altera o e-mail, por exemplo. Vou colocar aqui um novo, uma nova informação. José Novo. Tá? E com essa nova informação, associado a um token que remete ao primeiro usuário, a gente clica em enviar para atualizar as informações do primeiro usuário. Pronto, aí agora o e-mail do primeiro usuário é josenovo@email.com com status code 200 OK, que significa que as informações do usuário vinculado ao token foram atualizadas com sucesso. E agora vamos tentar remover esse usuário criando uma nova requisição. Add request, deletar usuário. Enter. E o do tipo delete, né? Vamos ver qual o link dele lá no swag. Tipo delete. Esse aqui. É igual o do put. Então, http after users. Isso mesmo, tá certo. O que mais que a gente precisa para deletar um usuário? Só autorização, né? Basicamente só o token. Só que tem um pequeno probleminha aqui. Se a gente colocar o token do usuário com a primeira informação, nesse token ele vai estar codificado esse e-mail. Então, quando a gente tentar deletar o usuário com o token do usuário com as primeiras informações, ele vai dar erro. Então, a gente vai clicar aqui para deletar. Ele vai dar que não reconhece mais, não tem aquele valor presente. Então,
como a gente atualizou, a gente tem que autenticar o novo usuário. Tá? Então a gente pega esse usuário que a gente atualizou e autentica ele. Só que sem o nome, né? Gera um novo token. E agora, com esse usuário que está atualizado, a gente tenta deletar. Segue lá na autorização mesmo. Atualiza aqui o token. E aí vai dar certo. Ele vai reconhecer o usuário com as novas informações com o novo token. Send retornou OK. Sinal que, como aqui é um delete, esse usuário foi deletado corretamente. Como que eu sei disso? Bom, se eu tentar deletar de novo, ele vai dar algum tipo de erro no status code. Ó, diz que o valor não está presente, ou seja, foi deletado do banco de dados. Ah, professor, não tem como verificar de forma mais automatizada esses retornos de status code? Tem. Vamos criar um usuário lá desde o início, já que a gente removeu ele. Chegar aqui, criou o usuário. O status dele é 201 created. A gente vem aqui em testes e aqui na lateral direita tem os snippets. A gente procura o retorno de status code. Aí aqui é só um modelo, tá, gente? A gente pode editar aqui. Por exemplo, o certo é retornar 201. Né? Então, ele retorna 201. Quando o status code não for 201, ele vai reclamar aqui embaixo em teste de results. Como a gente já criou esse usuário e ele identificou que já tem esse usuário com esse e-mail, com esse nome no sistema, ele vai dar erro aqui. Vamos tentar criar o mesmo usuário para ver como é que aparece. Ó, não retornou nada e deu 204, ou seja, um código que não era para dar. Tá? Isso a gente pode fazer nos outros também. Mas, como eu tenho pouco tempo aqui, eu vou concluir o vídeo aqui e agradecer a atenção de vocês e obrigado aí por ter assistido até o final e até a próxima.